Bom dia a todos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja com os amados irmãos, com toda a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós agradecemos a Deus por mais esse dia, na presença dEle, dia do ajuntamento solene, domingo, 28 de março de 2021. É uma alegria poder estar junto com os amados irmãos. Nós vamos iniciar o momento da devocional com a oração e logo depois a leitura da palavra. E estaremos assim louvando ao Senhor e logo depois trazendo o estudo da palavra de Deus. Começamos num domingo atrasado falando acerca dos 10 mandamentos que foram quebrados por Adão, e vamos trazer hoje a Cristo como sendo aquele que cumpriu todos os 10 mandamentos. Então vamos orar, irmãos, ore juntamente conosco, curva a sua fronte e vamos orar agradecendo ao Senhor por esse momento. Querido Deus e Pai bendito, nós te agradecemos pela tua misericórdia e graça, pelo teu amor, pelas tuas ricas bênçãos e misericórdia. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida na tua presença. Obrigado pela vida dos amados irmãos em Cristo Jesus, todos que fazem parte da Igreja Presbiteriana já de São Paulo e em outras igrejas que confessam o teu santo nome. Obrigado, Senhor, pela tua graça sobre nós, pelo teu consolo e conforto nos momentos difíceis, pelo teu cuidado, segundo a tua misericórdia, Deus. Nos abençoa neste dia, nesta manhã, principalmente nos dando da tua palavra, do teu ensinamento, e nos conduzindo, Senhor, na iluminação do teu Espírito Santo para a nossa mente e o nosso coração, para a glória de Cristo. Em nome de Jesus que nós te oramos e agradecemos por tudo. Amém. Queridos irmãos, nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia lá na carta de Tiago, capítulo 2. Abra a sua Bíblia. Tiago, capítulo 2, acompanhe a leitura da palavra de Deus, do versículo 1 ao versículo 10. Eu farei essa leitura e os irmãos estarão assim acompanhando a palavra do Senhor. Tiago, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10, diz assim a palavra de Deus. Meus irmãos, não tenhais a fé do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se vier a vossa assembleia um homem com um anel de ouro e em bons trajes, e entrar também um homem pobre com traje sórdido, e mostrardes respeito ao que traz o bom traje, e lhe disserdes, assenta-te tu aqui em um bom lugar, e disserdes ao pobre, fica tu em pé, ou assenta-te debaixo do meu estrado. Não estáis sendo parciais entre vós mesmos, e não vos tornastes juízos de maus pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres desse mundo para serem ricos na fé, e herdeiros do reino que prometeu àqueles que o amam? Mas vós desprezastes o pobre, não vos oprimem os ricos e não vos levam aos bancos dos réus? Porventura não blasfemam eles o nome digno pelo qual fostes chamados? Se cumprides a lei real conforme a Escritura, amarás ao teu próximo como a ti mesmo e fazeis bem. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado e sois condenados pela lei como transgressores. Porque qualquer que guardar toda a lei e errar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Amém. Que o Senhor nos abençoe na sua palavra lida essa manhã e nos traga uma reflexão sobre a palavra de Deus acerca daquilo que de fato precisamos responder ao Senhor no cumprimento dos mandamentos. E o Senhor Deus, Ele estabelece esses mandamentos para que possamos ver a nossa incapacidade de não cumpri-los. E o que precisamos fazer é rogar ao Senhor Deus para que Ele nos ajude, para que Ele nos dê força, para que Ele nos mantenha em pé conforme a tua santa e bendita palavra. Vamos louvar ao Senhor, irmãos. Eu convido você a estar louvando nesse momento. Vamos louvar 2 cânticos e logo depois estaremos assim nos dirigindo à reflexão da palavra de Deus essa manhã. Vamos louvar.
Amém, queridos irmãos, nós agradecemos a Deus por esse momento da palavra de Deus cantada, louvada. Louvamos ao Senhor nosso Deus pelas ricas bênçãos de misericórdia que o Senhor tem concedido a nós. E nesse momento eu convido você a estarmos refletindo na palavra de Deus com dois textos que estão escritos lá no Evangelho de Mateus. O primeiro texto no capítulo 7, versículo 16 a 18. E o segundo texto no capítulo 12, do versículo 33 ao versículo 35. São dois textos que o Senhor Jesus destaca histórias e fazendo uso de metáforas. E vamos entender e vamos pensar aqui essa manhã, rapidamente, nessa reflexão, pensando e aprendendo sobre as metáforas de Jesus, no uso que ele faz de algumas coisas do campo, de algumas coisas agrícolas. Por que o Senhor Jesus faz isso? Então, Mateus capítulo 7, versículo 16 a 18 e Mateus capítulo 12, nos versículos 33 a 35. O primeiro texto, Jesus Cristo diz assim: pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. O segundo texto é Mateus 12, versículo 33 a 35, quando o Senhor Jesus diz assim: ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas, sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira as coisas más. Essas são as palavras do Senhor Jesus Cristo acerca de uma linguagem muito clara, porém às vezes turva para alguns que não atentam para alguns detalhes. E de início alguém pode pensar assim: bom, Jesus está contando aí
umas histórias, está citando um texto e usando essa linguagem do campo para de repente nos ensinar sobre a vida das plantas. Não, ele não está fazendo isso. Talvez outro pergunte, não, mas ele está certamente nos incentivando a estudarmos aquela parte da biologia, botânica, para entendermos também das coisas agrícolas e do campo. Mas o Senhor Jesus também não está direcionado a nos ensinar acerca de botânica. Então, claro, se a sua resposta concorda comigo e for não nesse sentido, então o que é que vamos pensar essa manhã? Então, o que é que Jesus está nos dizendo? O que é que ele está nos ensinando com essas metáforas, com essas palavras? Então, olhe para o texto e nós vamos caminhar aqui para entendermos um pouco do que o Senhor Jesus está trazendo para nós acerca dessas passagens. De imediato, claro, está aqui bem explícito que Jesus não está nos ensinando sobre botânica ou sobre o campo, mas ele está falando sobre o ser humano, sobre o homem. Ele está falando de mim e de você. Ele fala do mundo, das pessoas que habitam esse mundo. E ele está dizendo isso, mostrando a condição humana depois da queda. Vamos entender aqui. Sobre os espinheiros, por exemplo, Jesus diz que eles não podem produzir uvas. É lógico, um espinheiro não vai produzir uvas. E os cardos, né, que são aquelas plantas que são desde a sua folha até o seu caule, elas também não podem produzir figos. Então, pensamos que conforme o DNA de cada planta, né, o resultado de uma árvore dar um fruto que não pertence à sua natureza, é aqui uma questão impossível. Como uma bananeira não pode dar o fruto da jaca. Isso é impossível, não pode acontecer. Então, o Senhor Jesus já está nos direcionando o nosso pensamento, o nosso raciocínio, a estarmos pensando num ser humano natural, naquele que não tem a Cristo, né? Então ele não vai dar aquilo que de fato a sua natureza não permite. Então Jesus aqui está nos ensinando para o nosso benefício essa manhã, por meio de parábolas, que as pessoas só produzirão determinados frutos de acordo com a sua natureza, né? Lembrando que ele não estava nos ensinando sobre botânica. Vamos deixar um pouco de lado isso e vamos nos concentrar na pessoa, no ser humano, naquilo que eu e você somos, naquilo que o homem é, conforme aquilo que Jesus explica. E a maneira como ele fala conosco determina o que pensamos também e o que fazemos. E isso não pode ser diferente. Por natureza, todos nós, depois da queda, depois da desobediência de Adão, nós somos arbustos espinhosos. Precisamos de Cristo para mudar a nossa natureza. Se não levarmos em conta, irmãos, a obra sobrenatural da regeneração feita pelo Espírito Santo para mudar o nosso coração, para que o homem tenha o seu coração mudado, nós seremos ou seríamos como um terreno baldio, um terreno completamente vazio, abandonado, sem cuidado algum. E somente quando Deus prepara a terra, aquela terra que não estava cultivada, que não estava boa ainda para receber a semente, ele organizando essa terra, aí sim, logo depois disso, nós teremos um coração pronto para receber a semente do Evangelho. Isso aconteceu conosco antes da nossa conversão. O Senhor preparou a terra do nosso coração, jogou a boa semente, e essa semente deu fruto, ela cresceu, e hoje estamos aqui. Assim pode ser com o coração do homem que ainda não tem a Cristo. A igreja faz esse papel aqui de lançar a semente, de pregar o Evangelho, de anunciar as boas novas, mas lembrando que a igreja lança a semente, conforme o Senhor Jesus está nos ensinando aqui, somente Deus vai provocar o crescimento dela. E o apóstolo Paulo nos chama a atenção quando ele escreve lá 1 Coríntios, capítulo 3, no versículo 6 e versículo 7, quando a igreja estava aguardando esse bom preparo da sua terra, para que o Evangelho fosse pregado e aí eles dessem bons frutos. Como é que a gente entende isso? Quando Paulo disse aqui nesse texto, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem aquele que planta, nem aquele que rega é coisa alguma, mas sim Deus que dá o crescimento. Então, uma igreja abastada de dons, mas ainda não estava com a terra perfeitamente organizada para poder receber a boa semente. Então Paulo vai e diz
que precisa essa terra estar boa, mas mesmo que nós venhamos a plantar, um outro a regar, apenas Deus é que vai trazer a mudança, vai mudar a natureza da terra e vai dar o crescimento àquela semente. No Antigo Testamento, Deus nos advertiu, advertiu na verdade os israelitas, e nós vemos isso em textos do Antigo Testamento, em certas situações em que se eles deixassem de fazer a vontade de Deus, suas colheitas cairiam, seriam mirradas, mesmo que trabalhassem bastante para semear. Então não adianta vocês trabalharem, se esforçarem, fazerem de tudo, se não contarem comigo, se não contarem com o Espírito Santo de Deus. Então essa é a prova de que tudo aquilo que fazemos nesse mundo, como o plantar, já que estamos aqui usando a linguagem do Senhor Jesus, uma linguagem do campo, uma metáfora para termos agrícolas, então tudo que plantamos exige antecipadamente a bênção de Deus para dar frutos. Se não for feito isso, não adianta. Então, diante aqui, irmãos, dessa introdução daquilo que o Senhor Jesus está nos trazendo essa manhã, em primeiro lugar, observe que Jesus diz assim: fazei a árvore boa e o seu fruto será bom. Veja, fazei a árvore boa e o seu fruto será bom. Parece até que ele está nos mostrando ou nos dando a chance de entendermos que temos o controle de alguma coisa da nossa vida e que podemos mudar a nossa natureza. Então, diante disso que ele disse, nós sabemos que uma árvore não pode ser boa e dar um mau fruto, ou ela ser má e dar um bom fruto. Tudo isso por si só, pela sua própria natureza. Mas apenas Deus tem a capacidade de fazer uma árvore boa ou uma árvore ruim. Portanto, para dar bons frutos, somente uma árvore totalmente nova vai servir para esse fim. Assim como, por outro lado, uma árvore corrompida por natureza, aí vamos entender o homem corrompido por natureza, vai nos fazer entender que só Deus pode mudar a sua natureza, tanto na linguagem aqui do texto, para uma árvore, quanto na vida do ser humano. Um homem corrompido, na sua essência, só terá o coração bom para que possa ver a vontade de Deus na sua vida e poder produzir bons frutos, se Deus providenciar o seu nascimento e o seu crescimento. Mas por si só, certamente ele não vai conseguir fazer isso. Isso é impossível. O novo nascimento, irmãos, não ajuda o ser humano a se tornar pessoas melhores, mas as tornam pessoas completamente novas, mudadas, regeneradas. Aqueles que acreditam no livre-arbítrio precisam entender essas passagens aqui, para tentar, se possível, explicar esse significado tão claro e tão direto daquilo que o Senhor Jesus Cristo nos ensina. Ou seja, as pessoas não vão conseguir explicar, aquelas que pensam que o livre-arbítrio existe no homem depois da queda, não vão conseguir explicar por que essas pessoas mais não produzem bons frutos. Não é? Essas pessoas precisam da regeneração, do novo nascimento, para assim produzir um fruto de acordo com a sua nova natureza. Então, podemos mudar a nossa natureza por nossa própria vontade, esforço ou desejo? De jeito nenhum. Isso depende de Deus, não depende do ser humano. Claro, a Bíblia está repleta de passagens que nos dão base para pensar assim, de que não podemos mudar a nossa própria vontade pelo nosso esforço e pelo nosso desejo. As cartas de Paulo, por exemplo, uma delas aos Romanos, capítulo 9, diz que não podemos de fato mudar a nossa natureza. Porque Paulo diz: não depende do desejo ou do esforço do homem, mas da misericórdia de Deus. Então, dentro desse contexto, nós podemos entender que já odiamos a Deus por natureza, como diz a própria Escritura, quando o Evangelho de João vai falar no capítulo 3, versículos 19 e 20, dizendo o seguinte sobre a natureza do ser humano: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Veja, a sua natureza era má. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se achega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras, a fim das suas obras não ficarem em evidência, não serem clareadas pela a luz do Evangelho. Então, a mudança de coração acontece naturalmente ou por desejo próprio?
Essa é a grande pergunta. Mas a Bíblia responde dizendo que não. A mudança do nosso coração não acontece naturalmente, ou muito menos por desejo próprio. Jeremias, o profeta Jeremias, lá no capítulo 13, no versículo 23, ele vai fazer a grande pergunta que nós conhecemos e fazer o bem que está acostumado a fazer o mal. Você pode fazer o bem que está acostumado a fazer o mal? Em outras palavras, se um leopardo pode mudar as suas manchas, mudar a cor das manchas da sua pele, então o homem teria a capacidade moral de fazer o bem. Ele teria, por esforço, por vontade própria, a condição de fazer o bem. A capacidade de se arrepender e ter fé em Cristo por si só é tão impossível, irmãos, quanto a capacidade do etíope mudar a cor da sua pele. Simplificando aqui, é de fato impossível ao homem, mas aquilo que é impossível ao homem é possível para Deus, diz o Evangelho de Lucas, lá no capítulo 18, versículo 27. Então, já aprendemos aqui na primeira lição que é impossível mudar a natureza por si só. É impossível que uma planta ela dê um determinado fruto e de repente ela mude a sua natureza e dê um outro fruto. A lição nos ensina, através do Senhor Jesus Cristo aqui, de que é impossível que o coração do homem mude por si só. É impossível que o homem, por desejo próprio, possa mudar a sua natureza. Em segundo lugar, no capítulo 10, lá do Evangelho de João, Jesus fala também sobre o mesmo assunto. Ele torna a repetir esse mesmo assunto. Alguns, diz ele, foram separados com suas ovelhas, para serem suas ovelhas. As ovelhas reconhecem a voz de seu pastor. Mas alguns não acreditam. E esses que não acreditam, diz o Senhor Jesus bem claro, porque não são as suas ovelhas. João 10, 26, 27. Olha as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Quem essas pessoas são determina como responderão ao Senhor. Se são de Cristo, responderão a Cristo. Se não são de Cristo, não responderão ao Senhor Jesus Cristo. Ao falar com alguns judeus descrentes, Jesus afirma o mesmo do que ele fala lá no texto do apóstolo João. Jesus responde: eu te digo a verdade, todo aquele que peca é escravo do pecado. Se vocês fossem filhos de Abraão, disse Jesus, então fariam as coisas que Abraão fez. Para me matar, um homem que disse a você a verdade que eu ouvi de Deus, Abraão não fez essas coisas. Você está fazendo as coisas que seu próprio pai faz. Você pertence ao seu pai, o diabo, e você, o diabo, seu pai, o diabo. E você é o desejo do seu pai. Ele foi um assassino desde o princípio, não se apegando à verdade, pois não há verdade nele. Quando ele mente, ele fala a sua língua nativa, pois ele é um mentiroso e o pai da mentira. Porque eu digo a verdade e vocês não acreditam em mim. Alguns de vocês podem provar que sou culpado de pecado? Se estou dizendo a verdade, por que vocês não acreditam em mim? Aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Está aqui, irmãos, a razão pela qual, diz o Senhor Jesus, você não ouve, é que você não pertence a Deus. É o que ele diz lá em João 8, 34 a 47, nesse texto que lemos. Então Jesus chama esses judeus de filhos do diabo, por descendência, por natureza. São assim por natureza, e portanto não podem, não querem ouvir as palavras de Cristo. Jesus diz, somente aqueles que pertencem a Deus, ouve o que diz o Senhor Deus. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. E Jesus assevera, por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. O texto é muito forte, o texto é extremamente pesado, mas o Senhor Jesus Cristo deixa muito claro quanto àqueles textos de Mateus que vimos no início, acerca da linguagem que ele usa, o uso da metáfora na linguagem do campo, numa linguagem agrícola, para nos fazer entender, quando ele fala da natureza de uma planta,
quando ele fala da natureza de uma árvore, quando ele fala dos frutos, de um determinado fruto que não pode ser dado diferente daquela planta que dá por sua natureza. Ele relaciona isso ao coração humano, ao ser humano, a mim e a você, quando não tínhamos a boa semente do Evangelho no nosso coração. Ouvir a voz de Deus exige a vontade do Espírito Santo para mudar o coração humano, irmãos. O Espírito Santo desliga os ouvidos do ser humano natural para o mundo, para que possa abrir os ouvidos para ouvir a voz do Evangelho e crer. Ouvir e abraçar o Evangelho sem o Espírito Santo é tão impossível quanto um surdo, por exemplo, de nascença, pegar um fone de ouvido, botar ali nos seus ouvidos e colocar uma música no volume mais alto para tentar ouvir. Da mesma forma, sem o Espírito Santo, não há conversão no Evangelho. E aí, a mesma coisa do surdo é aquele que é cego de nascença. Não adianta você pegar uma luz bastante forte, bem clara, ampla, e colocar bem diante dos olhos dele para que ele enxergue. Isso não vai ajudar. Ele não vai enxergar. Ele precisa de novos olhos para poder enxergar. E só quem pode mudar isso, só quem pode fazer isso, é o nosso Senhor Jesus Cristo. E essa aqui foi a nossa condição fora do novo nascimento. Essa ainda é a condição do homem natural sem conhecer a Cristo. Martinho Lutero certa vez disse, quanto aos mandamentos de Deus, quando alguns levantam o argumento para dizer, não, nós podemos cumprir os 10 mandamentos, nós podemos cumprir os mandamentos que o Senhor nos ensina, que Ele deixou, nós podemos fazer e acontecer. Martinho Lutero nos faz lembrar de palavras nas Escrituras, como se quiseres, uma outra expressão, se ouvires atentamente. Então isso vai dar base àqueles que dizem assim, olha aí, o Senhor está dizendo, se você ouvir, se você atentar, se você cumprir, se você fizer, então isso está me dando condições de fazer. Na verdade, essas declarações não dão ao homem a capacidade, mas apontam para o homem o dever de cumprir esses mandamentos, porém, lá na frente ele vai ver que não consegue cumprir. Os mandamentos não são dados aqui de qualquer jeito ou sem sentido, mas eles tiveram um propósito para o homem. Não foram dados para que eles pudessem cumprir, mas foi dado para o homem cego e orgulhoso para que visse a sua incapacidade de cumpri-los e aí poder aprender e a entender que é um grande espinho que não pode produzir um fruto bom devido à sua natureza. Os 10 mandamentos foram dados para que ele percebe que tem um espinho que fura a sua carne, caso ele tente fazer aquilo que é mandado. Não podemos cumprir os mandamentos, não podemos cumprir a vontade de Deus sem a ajuda do Espírito Santo. E, claro, os 10 mandamentos eles foram cumpridos pelo Senhor Jesus Cristo. Todos eles. E todos aqueles que tentaram fazer isso não conseguiram. O homem só estará bem perto, irmãos, da graça de Deus, quando o próprio Deus o fizer perceber toda a sua impotência que há em sua natureza caída. Esses são os ensinamentos da palavra do Senhor para mim e para você essa manhã. A nossa natureza não pode ser mudada a não ser que Cristo mude. O coração do homem natural não pode ser mudado a não ser que Cristo o restaure. Que Deus nos abençoe, que Deus nos oriente, que Deus nos direcione conforme a sua santa e bendita vontade. Amém. Eu quero fazer uma rápida oração para entrarmos aqui na questão da EBD, da nossa escola dominical, trazendo um texto que no passado nós fizemos aqui, tratamos de Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17, e também no capítulo 3, versículo 6, sobre Adão ter quebrado todos os 10 mandamentos no Éden. Ele não apenas desobedeceu uma ordem de Deus acerca do fruto proibido, mas quando ele desobedece ali, e olhamos para os 10 mandamentos e vemos Adão quebrando todos os 10 mandamentos. Mas Adão quebrou os 10 mandamentos, mas Cristo cumpriu todos os 10 mandamentos. Que é isso que veremos hoje. Nós não teremos tempo para continuar nessa mesma live aqui,
Então eu vou fazer uma oração, nós vamos encerrar essa live, mas em seguida se mantenha aí conectado para que a gente possa voltar à parte da escola dominical, onde vamos ver os 10 mandamentos que Cristo cumpriu, a maneira como ele cumpriu isso. Então vamos agradecer a Deus nesse momento, meus irmãos. Eu convido você a orar, por favor, mais uma vez, e volte na live para poder passarmos esse tempo da escola dominical estudando a palavra do Senhor. Querido Deus bendito, nós te agradecemos por esse momento, te agradecemos pelos louvores, pela oração, pela bênção que o Senhor nos concede, do privilégio de podermos estar na sua santa e bendita presença. Obrigado, Senhor, pela explanação da tua palavra, pela reflexão dela, a saber que todo o poder está nas mãos do Senhor. Não podemos jamais mudar a nossa natureza, não poderíamos jamais mudar a nossa natureza sem que o Senhor intervisse. Ó Deus, nós rogamos por todos aqueles que ainda têm o coração duro, para que o Senhor quebre esses corações, faça os corações de pedra se tornarem corações de carne, para que possam ouvir a tua voz. E nos conduz, Senhor, no momento da escola dominical, no momento do estudo da palavra de Deus, para aprendermos mais da palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nós voltamos em seguida, irmãos. Por favor, volte, se conecte novamente, para que a gente possa passar a parte da EBD. Me aguarde.